Primeiro domingo do tempo comum, ano C. Festa do batismo do Senhor, 9 de janeiro de 2022. Tema: sobre ele repousa o Espírito Santo. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, o versículo de 1 a 4 e o versículo 6 e 7. O profeta começa por anunciar a libertação da escravidão que o povo sofria na Babilônia. Ele anuncia a reconstrução de Jerusalém e que Deus vai fazer regressar a alegria e a paz sem fim. Revela que o servo do Senhor é o eleito sobre o qual repousa o Espírito Santo. Ele não abandonará seu povo. O servo do Senhor não gritará, não levantará a voz, não quebrará a cana fendida, nem apagará a chama que ainda fumega. Ele proclamará fielmente a justiça. O servo do Senhor, ele não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra. A ação do servo de Deus é bondade, é mansidão, é simplicidade. Irmãos, a ação de Deus não é imposição, não é dominação exercida pela força de governantes, nem tampouco é a ação da força judiciária que atropela o direito e a justiça. O servo de Deus é chamado a ser luz para as nações, é chamado a abrir os olhos dos cegos e a libertar todas as amarras os que já não conseguem mais caminhar na liberdade e na paz. Nós não podemos esquecer que Deus escolhe, chama, envia e capacita para a missão. O servo de Deus, ele não age pela força, ele não age pela violência, não age pelo dinheiro ou pelos amigos poderosos, mas o servo de Deus atua pela acolhida, pela solidariedade e pela comunhão. Na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 34 a 38. Depois do batismo de Jesus, João pregou: Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo poder que oprimia o povo. Pedro vai reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas, mas acolhe aquele que o teme e que pratica justiça. Pedro e os 12 apóstolos difundiram o evangelho dentro das fronteiras da Palestina. Paulo assumiu a missão e difundiu o evangelho fora da Palestina até Roma. Pedro foi convocado pelo Espírito Santo a entrar na casa de Cornélio. Ele vai expor a Cornélio o essencial da fé e o batiza, bem como toda a sua família também é batizada. Cornélio é o primeiro pagão a ser admitido ao cristianismo por um dos 12 apóstolos. Isto, irmãos, significa que a vida nova que nasce de Jesus se destina a todos os homens. E Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, começa a reconhecer que a salvação oferecida por Deus e trazida por Cristo é universal e se destina a todas as pessoas, de todas as regiões e lugares. A salvação é para todo aquele que, em qualquer nação que o temem e que busca o Senhor e que põe em prática a justiça, sem distinção de raça, cor, estatuto social, mas que aceita a proposta e abraça a missão da salvação. Nós somos chamados a ser testemunhas em gestos concretos de bondade, de misericórdia, de perdão e de amor. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 15 e 16 e versículo 21 e 22. O povo queria saber se João não seria o Messias. Então João, tomando a palavra, diz: Eu vos batizo com a água, mas vai chegar quem é mais forte que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
A mensagem de João estava centrada na urgência da conversão e incluía o rito de purificação pela água. O batismo de João era um rito de iniciação e de renúncia ao pecado. Era um chamado ao povo de Deus a abraçar a vida nova e integrar a comunidade. A missão de João era anunciar que chegou a hora e que Deus vai cumprir a promessa e enviar o Messias prometido. A missão de João é de preparar o povo para abraçar a realização da promessa, para fazer a mudança de vida necessária e para afastar de tantos dirigentes que não mais agiam com amor e com misericórdia, mas tinham sido dominados pela ganância, pelo orgulho e pela dominação da política e da economia. Quando João batizou Jesus, o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e do céu uma voz forte dizia: Este é o meu filho amado, em ti pus toda a minha complacência. A missão de Jesus é a missão do servo, que é abrir os olhos aos cegos, tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitavam nas trevas. O Messias prometido virá para libertar Israel da dominação estrangeira e da dominação religiosa e assegurar ao povo de Deus vida em abundância e paz sem fim. Deus vem ao encontro dos homens, solidariza-se com eles, assume as suas fragilidades, caminha com eles, refaz a comunhão com a humanidade. A missão de Jesus não se desenrolará no triunfalismo, mas na obediência total ao Pai. Não se cumprirá com poder e prepotência, mas na suavidade, na simplicidade, no respeito pelos filhos de Deus. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a chama que ainda fumega. A missão de Jesus se faz pelos caminhos poerentos da Palestina, onde testemunha a vontade libertadora do Pai. Também nós, ao receber o batismo, recebemos o Espírito Santo, que nos torna testemunhas vivas do Pai. E assumimos e revelamos o poder de Cristo, que vem para nos tornar lugar do perdão, da partilha e da comunhão. A vontade de Deus para mim tornou-se mais importante do que meus projetos pessoais. A nossa missão é a missão de Jesus. A missão de Jesus é a nossa missão. Irmãos e irmãs, que a graça e o poder de Deus esteja com todos. Amém.